A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, inclusive a gente tem um repórter nos Estados Unidos, o Eliseu segue monitorando qualquer tipo de atualização, ele entra ao vivo aqui na programação. O presidente Lula defendeu hoje que Nicolás Maduro deve ser julgado na Venezuela e não nos Estados Unidos, como pretende o governo norte-americano. Essa declaração foi dada em uma entrevista que ele concedeu a um canal indiano, o India Today, em Nova Delhi, onde ele participa de uma agenda diplomática. Lula declarou que não há explicação para isso e que a captura de um presidente por outro país não é aceitável. Ele afirmou que, se houver julgamento, ele precisa acontecer em seu próprio país e não no exterior. Para Lula, o interesse central neste momento é restabelecer a democracia e consolidar o processo democrático venezuelano. Segundo ele, o problema da Venezuela tem de ser resolvido pelo povo da Venezuela e não por interferência estrangeira. Vou começar essa rodada com o Bruno Musa. Sempre quando a gente trata de questões ligadas à Venezuela, eu gosto de passar para o Bruno Musa, que já foi algumas vezes para lá, produziu documentário, tem livros publicados a respeito. O que é preciso considerar em relação a essa manifestação do presidente brasileiro? Muitos diriam, eu esperava isso, ele com certeza pensa dessa forma, mas deveria se manifestar dessa forma, Musa? Sendo muito franco contigo, como sempre sou, não tenho a menor ideia e não entendi, Caniato. Vamos lá, vamos tentar fazer uma análise para chegar nesse ponto de forma bastante objetiva e bastante rápida. Não esperava por isso. Quando nós analisamos, por exemplo, o caso que aconteceu com o ditador do Panamá, quando foi deposto algumas décadas atrás, ele foi julgado nos Estados Unidos, permaneceu preso por lá, salvo engano, 30, 40 anos, e, portanto, me parece, eu não esperava por isso, até mesmo uma vez que uma das justificativas para a retirada de Maduro foi justamente a partir das drogas, que interferem na vida dos americanos no geral. Então, eu sempre me posicionei a favor do fim da era de Maduro, acho que ele deveria ser estopado, como a gente fala no mercado, parado de qualquer maneira, e ele não pararia sozinho, mas eu não esperava que essa decisão de Trump de falar de que ele deve ser julgado na Venezuela em um judiciário que ainda é tomado pelo chavismo. Vale mencionar... Mas, Musa, só um adendo, não foi o Lula quem disse isso. Perdão, Trump? Não, foi o Lula. O Lula concedeu uma entrevista... Eu falei Trump? Não, quem disse que o Maduro deveria ser julgado na Venezuela foi o Lula, o presidente brasileiro, que concedeu uma entrevista lá na Índia, é isso? Sim, vou chegar nisso. Então, me parece que, só voltando ali, quando eu estava falando do Trump, me parece que isso seria altamente impossível de acontecer. Agora, quando o Lula, e aí eu começo aqui, quando o Lula começa a falar isso, ele quer mais uma vez bater de frente com o próprio Trump. O que ele quer com isso? Ele veio novamente falar mais uma vez a respeito dos BRICS. Não queremos uma moeda dos BRICS, mas sempre tem um mas. O que ele tem que se meter nesse ponto? O que ele quer com isso? Quais as vantagens estratégicas que podemos ter com relação a isso, com o momento brasileiro como um todo? A América Latina passando por uma mudança importante, onde provavelmente em março agora a Colômbia será o 7º país a deixar de ter governos de esquerda. Se analisarmos friamente o cenário macro, o Brasil, se Lula reeleito, será o único país na América Latina querendo uma aliança muito mais aproximada com a China, apoiando esse tipo de regime e batendo de frente com o Trump, que tem mais 2 anos de mandato. Olhemos friamente. O que a gente quer com isso? Mais tarifas? Mais imprevisibilidade? Qual a estratégia? E é aí que eu volto nesse ponto. O que Lula ganharia falando isso, quando claramente Trump jamais permitiria esse tipo de ação? Pois é, esse é um questionamento importante, mesmo porque o que se sabe que Lula, muito em breve, terá uma agenda com Donald Trump, né? Por quê? Uma declaração neste momento. Bem, eu preciso só parar rapidamente a análise dos nossos comentaristas e me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Passar para o Luiz Felipe Dávila, analisar também essa entrevista concedida pelo presidente brasileiro a um canal de TV na Índia, reforçando o apoio a Nicolás Maduro, dizendo que ele deveria ser julgado na Venezuela. E aí,
muitos diriam, né, Dávila, ok, isso era exatamente o que eu esperava, Lula sempre defendeu Nicolás Maduro, mas às vésperas de uma agenda com Donald Trump, é de se questionar, como disse o Bruno Musa, né? Os tais improvisos do presidente da República, com desconhecimento absoluto do que foi a acusação formal contra Maduro, coloca o presidente sempre numa situação lamentável no exterior, sempre passando vergonha, porque não conhece o assunto. Na verdade, a primeira acusação de corrupção, tráfico de drogas, foi feita no governo de Joe Biden. Foi lá que o Ministério Público fez a primeira acusação contra Maduro. Portanto, a justiça americana quer sim julgar Maduro e tem toda a legitimidade por comandar parte do tráfico de drogas, por estar vendendo drogas nos Estados Unidos, afetando a população americana. Esta é a acusação que foi feita lá atrás, no governo de Joe Biden. Então, o presidente da República precisa saber um pouco antes de falar alguma coisa. Ele não está sendo julgado politicamente, ninguém vai julgá-lo por ser ditador da Venezuela numa corte americana. Vai julgar por envolvimento em tráfico de droga. É esse o ponto. Agora, se tem ali se vai ter ali prova suficiente contra Maduro ou não, essa é uma outra história. Mas que houve a promotoria americana uma acusação formal contra tráfico de drogas em relação a Maduro, e é por isso que ele está sendo julgado, não tem nada a ver com o assunto interno da Venezuela. Então, o que está em jogo é isso. Agora, se não houver prova suficiente, Caniato, a justiça americana acabou de mostrar numa decisão da Suprema Corte que ela é totalmente independente. Maduro pode vencer a ação e ser libertado. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas que existe uma acusação formal da promotoria feita lá no tempo do governo Joe Biden, isso existe. E Lula precisava saber disso. Pois é, várias manifestações aqui, pessoas que questionam essa manifestação do presidente brasileiro nessa entrevista que ele concedeu ao canal de TV da Índia, muitos dizendo, não entendo por que o presidente defende Maduro diante de tantos crimes cometidos. Obrigado pela mensagem. Enfim, várias outras críticas e algumas falas aqui que eu nem posso reproduzir. Mas eu agradeço a participação das várias pessoas. Eu vou passar para o Mota antes, receber a Rede Jovem Pan, mas eu quero reforçar que a enquete do dia já está publicada e a gente trata da questão que envolve o Suprema Corte Americana e a decisão em relação à política tarifária de Donald Trump. Se puder, vote agora. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, os principais assuntos desta sexta-feira, com o Roberto Mota, o Luiz Felipe Dávila, o Bruno Musa. Agora, nós analisamos uma entrevista que foi concedida pelo presidente brasileiro a uma emissora de TV na Índia. E aí, Lula defendeu Maduro, disse que ele não pode ser julgado nos Estados Unidos, isso precisaria acontecer em solo venezuelano, e de que as autoridades venezuelanas a quem deverão ditar os rumos dessa transição democrática. Você, Mota, o presidente brasileiro, como disse o Dávila, gosta de se apoiar no improviso, né, para fazer discursos, pronunciamentos e entrevistas. Muitas vezes ele erra, né? Apoiar no improviso é um bom eufemismo, Caniato. Olha, os ditadores acham que o seu poder vai durar para sempre. Essa é uma característica. Travou o sinal do Mota. Ele congelou ali, isso acontece de vez em quando. A gente vai reconectar e aí o Mota consegue fazer o comentário a respeito dessa declaração do presidente brasileiro. Mas deixa eu passar para o Bruno Musa para entender um pouco da dinâmica na Venezuela. Porque se nós fizéssemos um exercício aqui embarcando na tese do presidente brasileiro, que os Estados Unidos decidissem devolver Nicolás Maduro para a Venezuela, dá para acreditar que as instituições na Venezuela já estão purificadas, consertadas ou ainda há contaminação do regime? Tudo é muito recente, né, Musa? Não dá para apostar que tudo se resolveu nesses meses, né?
Verifica só se o microfone está fechado. É por isso que eu comecei falando a respeito do Trump, Lógico, lógico. porque o chavismo continua imperando e ele é realidade dentro da Venezuela. O judiciário não mudou. A vice-presidente, a então vice-presidente, que agora é a presidente reconhecida, Delcy Rodrigues, ela vem da mesma base de criação de Hugo Chávez e de Maduro, mesmo de Fidel Castro lá de trás. Revolução marxista, leninista, exatamente o que eles implantaram na Venezuela ao longo dos últimos 20 e pouco, quase 30 anos. Então, é claro que as instituições continuam completamente tomadas pelo chavismo, o judiciário, o próprio parlamento. Vale lembrar que uns anos atrás a oposição ganhou na Venezuela na votação e não pôde assumir, né? O presidente interino, Juan Guaidó, que escreveu o prefácio do meu livro, que você mencionou, ele foi presidente interino reconhecido por mais de 65 países e quando ele deixou de ser, 6% da população sabia que ele tinha deixado de ser presidente, ou seja, não mudou nada, porque o sistema continua tomado. E quando o Trump permite que Delcy Rodrigues seja a presidente até o momento legítima, eu acho que tem um enredo importante por trás. Quando nós analisamos países pares que deixaram regimes totalitários para trás, como, por exemplo, aqui na América Latina, os regimes militares, como, por exemplo, na Europa, na Espanha, mais especificamente depois do franquismo, demorou um tempo para que o país realmente retomasse uma verdadeira, digamos, democracia, uma mínima liberdade, uma mínima democracia. Por exemplo, no Brasil, o Figueiredo saiu em 85, a Constituição é de 88. A mesma coisa aconteceu na Espanha depois da queda do franquismo e a Constituição de 78 por lá. Então, tudo demora um tempo para você retomar o processo. É longo, não é do dia para a noite. Quem assume? Assume a Maria Corina Machado, que estava inelegível por uma corte chavista, ou assume Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições legitimamente, mas que até o momento as atas não foram publicadas, e ele entrou no lugar dela porque ela se tornou inelegível de algo que é totalmente questionável. Ela tem amparo para fazer isso? Se ela assumir o país, como é que ela legisla com uma corte e um judiciário totalmente chavista? Portanto, é um processo natural de retomada de uma sociedade minimamente aberta e participativa. Não é do dia para a noite. Então, Lula, quando diz que Maduro deve ser julgado na Venezuela, é porque ele quer a inocência do Maduro, que ele quer que a Suprema Corte de lá e o judiciário o inocente, porque ele sempre foi próximo ao Maduro, inclusive ao Chávez. Mas isso é simplesmente impossível aos olhos dos Estados Unidos. É claro que ele seria naturalmente inocentado dentro de um país onde o regime chavista ainda impera. Não faz o menor sentido. Pois é, pegar o gancho dessa fala do Muzo, inclusive, o Elismar, ou a Elismar, escreveu: ninguém solta a mão de ninguém, né? Fazendo uma ironia com a manifestação do presidente brasileiro em relação a Nicolás Maduro. Passar para o Mota, porque quando o Mota iniciava o comentário dele, houve um problema na conexão. Mota, pode retomar do início. Enfim, as falas de Lula na TV indiana defendendo que Maduro seja julgado na Venezuela. Os ditadores acham que o seu poder vai durar para sempre. Em alguns casos, eles morrem no poder. Em outros casos, eles têm que enfrentar algum tipo de justiça. Agora, Caniato, decidir qual é a melhor justiça a ser aplicada a um ditador assassino é um assunto complicado. Por exemplo, os monstros nazistas, eles foram julgados em Nuremberg por um tribunal formado pelos países que tinham ganhado a guerra. O nazista Eichmann, ele foi capturado pelo Mossad na Argentina e levado para enfrentar um julgamento em Jerusalém. Comparado com isso, Maduro está muito bem. Maduro está em Nova York, em Manhattan. Maduro vai ser julgado de acordo com as leis americanas. E foi exatamente o que aconteceu com Manuel Noriega. Aliás, o governo brasileiro teve recentemente lá no Panamá, né? O Noriega era o homem forte do Panamá, foi julgado nos Estados Unidos e passou o resto da sua vida na prisão. Comparado com o que aconteceu com muitos opositores de Maduro e de Chávez, não é a pior das sentenças.
Pois é, antes de virar a página, fechar esse assunto, Dávila, o que a gente pode esperar da Venezuela? Alguns avanços, inclusive o país aprovou uma lei de anistia para os presos por protestos políticos, enfim, há alguns sinais de melhora na economia, algumas oportunidades, certamente empresários tentarão avançar com algumas agendas, enfim, é possível que o governo tente flexibilizar alguma coisa para buscar investimentos, mas quais são as perspectivas para a Venezuela a médio prazo, hein? É uma grande dúvida, porque, evidentemente, eu nunca vi alguém que é cúmplice de um regime ditatorial de mais de 2 décadas ser capaz de fazer uma transição democrática. Mas essa é a aposta de Donald Trump. Donald Trump, na verdade, empoderou a vice-presidente da República, uma pessoa ligada ao regime de Maduro durante muito tempo, entendendo que ela pode vir a fazer essa transição democrática de maneira gradual, conforme melhora a economia da Venezuela, lei da anistia, vai tudo fazendo o que o antigo Golbery disse aqui, né? A abertura lenta e gradual, não é isso? Então, estão tentando fazer uma abertura lenta e gradual. Agora, vai ser um caso inédito na história se uma pessoa ligada a uma ditadura conseguir fazer uma transição democrática. Então, vejo isso com muitas ressalvas, porque uma pessoa que está ligada a esse passado, e a gente não pode esquecer uma coisa, o Bruno Musa sabe muito mais do que eu, que o sistema está tomado por esta corrupção institucionalizada, o sistema está tomado por esse tráfico de drogas que ocorria. Então, assim, como vai desmantelar isso? Uma pessoa que está envolvida com este regime? Acho muito difícil. Mas o que temos agora é isso: uma presidente que aprovou um projeto de anistia e está tentando melhorar o ambiente de negócio para começar a atrair algum tipo de investimento, fazer essa economia melhorar e, ao melhorar o humor das pessoas, aí torcer para que a Venezuela volte a ser uma democracia. Na minha visão, a medida correta era empoderar Edmundo González, que foi o legítimo vencedor das eleições democráticas num regime autoritário que o povo teve coragem de ir às urnas e votar na democracia. Pois é, Musa, rapidamente, daqui a pouco eu vou chamar o repórter, mas quer só trazer um apontamento em relação a perspectivas, por favor. Bom, vamos lá. Na minha opinião, essas perspectivas, elas tendem a ficar positivas ao longo do tempo. Eu estava vendo agora, essa semana saiu, e eu tenho até contato com eles, um family office de uma das famílias mais importantes da Venezuela, sediada em Miami, fez uma captação de $1 bilhão para investimentos em infraestrutura da Venezuela. Então a coisa começa a acelerar novamente. Enquanto eu estava lá pela última vez, eu mencionei que aquele país é um país de mar de oportunidades, assim como será Cuba em breve. Você tem um país inteiro por reconstruir. Então vejo que as perspectivas são boas para quem consegue esperar esse prazo um pouco maior. Terá que criar um novo arcabouço legal, uma política se revitalizando, pessoas novas entrando, mas as oportunidades aparecem nesse local. Então eu vejo como uma boa perspectiva adiante que a gente vai ter, viu, Caniato?